Bom, boa noite. Hoje nós vamos falar do nível narrativo, a dimensão pragmática, que tem só uma etapa, a etapa da ação. Antes de começar a apresentação, eu queria falar sobre essa imagem que eu compartilhei com vocês aqui. A gente tem o nível narrativo, é interessante fazer essa divisão em as dimensões como se fossem planos separados, como se fossem lugares diferentes, porque a relação que existe na dimensão cognitiva ela é toda entre sujeitos. E na dimensão pragmática, o foco é a relação entre o sujeito e o objeto. Tá? É o estado que vai ser transformado, o estado de coisas entre o sujeito e o objeto. Então, é sobre isso, essa parte da dimensão pragmática que eu vou estar falando hoje, tá? Depois, na próxima aula, eu vou ver a dimensão cognitiva. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Ok. Tá, o tamanho tá bom? Dá para ver? Sim? Ok. Se precisar aumentar, vocês me falam. Eu vou só passar o nosso quadro para cá para ver suas anotações. Então, vamos lá. Temos de novo, é uma aula sobre a árvore das categorias de análise semiótica. Vamos falar do nível narrativo, dimensão pragmática, etapa da ação. O livro básico, quer dizer, na verdade, a série, é a árvore das categorias de análise semiótica em 4 volumes, que está no prelo para ser publicada pela coleção Texto Livre, em Semeando o Mundo, editora Pedro e João, de São Carlos, e vai sair com este ano de 2024. Falta muito pouco, na verdade. Hoje eu vou utilizar os livros de. Opa, eu coloquei o último, é o volume 1, que é Balizas Teóricas, o volume 2, que são Drops Conceituais, e o volume 3, eu deixei um lá nos slides, que é o volume com uma aplicação. Tá? Nos três, existem diferentes abordagens dos conceitos. Então, se vocês quiserem fazer, na hora que estiverem estudando, contrapor os livros, basta acessar o índice alfabético que tem no final, que é um índice remissivo, e vocês podem encontrar os mesmos conceitos onde estão em cada livro, tá? Isso pode ser útil. Aliás, eu faço isso, fiz isso, inclusive, para poder preparar as aulas. Eu não vou ficar lendo tudo, então, porque eu quero dar uma incrementada nessas aulas, mas eu vou ler tudo que está na tela e conversar um pouquinho mais, depois vai entrar nas legendas, tá ok? As, a capa, as capas são todas no mesmo estilo, são marrom, com a letra amarelo bem fraquinho e tem um desenho parcial da árvore, né? Sem só até as categorias, as etapas, não tem toda a árvore. Vamos lá. Então, primeiro a gente vai localizar onde que está o nível narrativo. O percurso gerativo do sentido é a base do plano do conteúdo. Tá? Existem estudos tentando buscar o percurso, um percurso narrativo ou gerativo para o plano da expressão, mas são outros estudos. Não, o plano da expressão e o plano do conteúdo, eles não são iguais. Eles possuem tanto a sintaxe quanto a sua semântica, ou seja, tanto a parte
da forma quanto à parte da substância, elas vão ser diferentes entre o plano do conteúdo e entre o plano da expressão. Então, o plano gerativo do sentido normalmente é apresentado assim como eu coloquei nessa imagem, né? Começando pelo nível fundamental, em que eu teria a sintaxe do quadrado semiótico, que é o padrão, e a aforia como semântica. A sintaxe do nível narrativo, ela vai ser, ela vai nos dar o percurso narrativo e a semântica, a modalização e as especificações desse percurso. Se vocês observarem, no entanto, a relação entre o nível narrativo e o nível discursivo, vocês vão ver que aquilo que, por exemplo, é um ator, é um sujeito no nível narrativo, não importa se ele é agulha, linha, costureira, planta, uma comunidade inteira. Isso não importa. Para o nível narrativo, o que importa são as relações. Tá? E no nível discursivo, sim, a gente vai ter processos e identidade. Então, nós vamos ter na sintaxe a aspectualização, debreagem e veridicção, e na semântica as isotopias e a actorialização, que são as identidades. Então, vamos lá. O nível fundamental, que, sem focar em detalhes, abrange o texto como um todo, é o mais simples, o mais abstrato e mais profundo entre os três níveis. O nível narrativo possui uma natureza lógica, isso significa que sua importância está em evidenciar as relações entre diferenças antes que identidades. Tá? Ele vai evidenciar as relações. É o nível intermediário no que tange a complexidade, as minúcias e a profundidade. O nível discursivo é o mais superficial, mais tangível, mais complexo e concreto de todos. Não é sinônimo de texto, embora muitos de seus conceitos sejam detectados no que está textualizado. Assim, é também o mais visível, perceptível, embora, por sua complexidade, possua nuances demais para que seja compreendido numa única visada. É importante distinguir que, embora o nível discursivo seja o mais superficial, ele está dentro do plano do conteúdo. Então, portanto, a gente não vai ter aqui uma. Não vai ser o texto o nível discursivo. O nível discursivo ele faz parte daquilo que está mais próximo da textualização, mas que está dentro, pertence ao plano do conteúdo. É uma organização do plano do conteúdo que, em junção com o plano da expressão, como eu falei na aula passada, vai produzir a semiose, ou seja, produzir o sentido. Então, no o capítulo 3 do primeiro livro, ele vai falar da dimensão pragmática da ação, da performance, que é com foco na etapa da ação. O nível narrativo é o nível das categorias fechadas por excelência. Certamente, em virtude do alto grau de abstração que caracteriza sua lógica, o número de opções de classificação, ao realizar uma análise, é bem definido e reduzido, além de contar com nomenclatura bem orientada e limitada. Então, duas observações. Primeiro, que significa alto grau de abstração? Significa que sujeito é uma caixinha vazia. Saber quem é o sujeito no texto já é algo que a gente vai ter que fazer em, comparando com o nível discursivo, porque é lá que eu tenho os protagonistas, as figuras, se é um rei, se é uma agulha, se é um peixe, se é uma pedra, esse sujeito. Tá? É o nível discursivo que vai determinar. Ele é abstrato, porque o que me importa é saber o tipo de relação que esse sujeito tem com outro sujeito ou esse sujeito tem com o objeto, que é o que a gente vai ver na etapa ação, que é o que vamos focar hoje.
Essa etapação, então, está na dimensão pragmática, a qual ocupa-se da relação entre os actantes sujeito e objeto e a sua transformação. Estes, chamados de papéis actanciais, são posições em relação de tipo lógico entre si. Posições, vamos pensar, posições abstratas entre eles. Costuma-se muito falar em caixas vazias na semiótica para dar essa ideia, relacionadas entre si. Então, a gente faz uma divisão entre a dimensão pragmática e a dimensão cognitiva, porque existe uma relação hierárquica praticamente entre as duas. Vamos entender. A dimensão cognitiva analisa a relação entre sujeitos. Embora aparentemente a ação, ou seja, a dimensão pragmática, pareça o principal elemento da narrativa, ou seja, o sujeito está com o objeto, perde o objeto, etc., ou reconquista o objeto, etc., apesar disso, a teoria semiótica não concebe ação sem que haja uma manipulação, que faça um sujeito modificar uma junção entre um sujeito e um objeto, que vão estar sujeitos a um julgamento, que é a sanção. Então, nós temos um percurso. Se nós temos primeiro essa relação entre destinador e destinatário, que vão fazer um sujeito do fazer, transformar uma relação de junção entre um sujeito do Estado e o objeto, e depois o destinador julgador vai julgar se foi alcançada essa transformação que a manipulação, a relação inicial entre destinador e destinatário havia proposto. Tá? Mas agora nós vamos focar somente nessa parte básica do enunciado. Eu adianto que em muitos textos é muito comum que a parte da ação seja menos, seja tão rápida ou tão sem detalhamento, como, por exemplo, você pegar uma guerra, né? As pessoas estão lá lutando, 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 aquela coisa chata lá, que fica lá aquele pessoal digladiando, um matando o outro, batendo não sei o que na tela, e não acontece nada, na verdade. É só um vai ganhar a guerra, vai transformar. Mas é algo muito superficial. É assim, muito pouco detalhado, porque não importa, eles fazem todo um monte de cenas, de efeitos especiais para parecer interessante. Eu confesso que, para mim, não interessa nada. Porque o que realmente vai fazer diferença é a relação entre o destinador e o destinatário, mas entre os sujeitos. Mas sem saber quem é o objeto, qual é a mudança que eu quero saber, que é o que está na dimensão pragmática, essa relação entre os sujeitos praticamente perde o sentido. Tá? Então, a dimensão pragmática do nível narrativo possui uma etapa, é a etapa da ação, que também é conhecida como performance. Ela possui três categorias principais. Os actantes, que vão ser o sujeito do Estado, que é aquele que está em conjunção ou disjunção com o objeto, o objeto e o sujeito da transformação. A gente costuma colocar sujeito do estado como S1 e sujeito da transformação como S2, isso já é de praxe que seja essa numeração, então vocês podem usar sem se preocupar se vão ser compreendidos ou não. E, o objeto é o objeto que tem algum valor para alguém. E isso a gente vai ver nessa etapa, nessa dimensão pragmática também. A junção, que é o estado, ele pode ser conjunto, disjunto, não conjunto, que é o não conjunto ele nega o conjunto, portanto ele tende a disjunto. E o não disjunto nega a disjunção e tende à conjunção.
Outro elemento importante é que é a categoria da sobremodelização fórica. Eufórico, disfórico e, de novo, a negação do eufórico não eufórico tendendo a disfórico e a negação do disfórico tendendo a eufórico. Para a árvore, eu subdividi essas categorias para poder ressaltar alguns aspectos que permaneceriam disfarçados ou praticamente escondidos se as categorias estivessem restritas a essas três. Então, o que nós vamos ter aqui, isso aqui eu estou vendo a etapa inteira, tá? É o nível narrativo, a dimensão pragmática, na etapa da ação. Ela possui as seguintes categorias: o foco, textualizados, que é qual é o que é, quais são os actantes que aparecem textualizados no trecho que eu estou analisando. O estado do sujeito 1 também nesse trecho. Quando eu estou falando assim nesse trecho, é porque eu quero ressaltar que quando eu estou fazendo a análise pela árvore, eu preciso observar em cada trecho o que está acontecendo, mesmo que eu esteja analisando, por exemplo, o nível fundamental que vai dar conta do texto como um todo, porque existem algumas oscilações que a gente vai ver quando analisar o nível fundamental. É importante, desse modo, você analisar trecho a trecho. Às vezes vai ser a mesma coisa por muitos trechos, às vezes não, cada trechinho já muda totalmente a configuração. Bom, então nós temos o estado do S1. S1 é quem? Lembrando, o S1 é o sujeito de estado. A aforia desse estado, o que é a aforia? Se é eufórico, se é disfórico, ou se está no meio do caminho entre os dois. O objeto valor possui três subcategorias: o tipo de objeto valor, a qualidade do objeto valor e também a aforia do objeto valor. Veja que a aforia do objeto valor é diferente da aforia do estado. Quer dizer, não é que é necessariamente diferente, mas ela pode ser diferente. São duas categorias de análise diferentes. Então, isso, se é igual ou se é diferente, vai produzir diferentes efeitos de sentido. Tá? A classificação modal do sujeito, o tipo de ação. Essas são as categorias e subcategorias da ação. Então, vamos ver primeiro a categoria foco. Nível narrativo, dimensão pragmática, ação, foco. Qual é o foco da ação? A ideia do foco é que um estado é uma relação entre um sujeito e um objeto, basicamente conjunção ou disjunção. E a transformação é o processo pelo qual o estado é alterado de, basicamente, disjunto para conjunto, certo? Alguns trechos podem apresentar os dois. Desse modo, eu tenho uma categoria fechada, ou seja, eu só tenho três respostas possíveis. A pergunta que eu tenho que fazer quando eu quero saber qual é o foco daquele trecho, nessa etapa, eu vou perguntar: o trecho tem como foco o estado ou a transformação de estado? Ou ambos. Então, trata-se do tipo de enunciado em foco. A classificação do enunciado narrativo é uma categoria fechada, com três opções, que indica que o trecho refere-se a, primeiro, pode ser um estado, que é a relação entre o sujeito de estado, S1, e o objeto. A transformação de estado, que é a ação do sujeito do fazer, o S2, que altera de conjunção para disjunção ou vice-versa o estado inicial do S1 em relação ao objeto. Ou eu posso ter os dois, ambos. Se eu encontrar os dois, eu posso decidir também
identificar o trecho todo como contendo os dois tipos de enunciado, ou então identificar cada subtrecho, fazer uma subdivisão para poder especificar melhor. Aí depende do seu objetivo, depende de como você está trabalhando com o texto em questão. Tá? Isso depende muito da sua necessidade ou do seu desejo quando está fazendo a análise. Tá? Em geral, você pode usar essas três opções: estado, transformação de estado ou ambos. Agora vamos para aquela categoria que eu falei, que é o que está textualizado no trecho em questão, que é o nível narrativo, dimensão pragmática, etapa da ação, categoria textualizados. Durante a análise do nível narrativo, não faz de fato diferença se o actante foi ou não foi textualizado. Por quê? Porque eu falei no começo, muito brevemente, que o nível narrativo ele é baseado em pressuposições. Isso significa que mesmo elementos que não estão textualizados ou não estão escritos lá no texto, não estão aparentes, eles podem ser definidos por pressuposição. Se eu tiver uma transformação, eu sempre vou ter um estado, por exemplo. Não existe transformação de estado sem estado. Então, eu tenho essas relações que são obrigatórias dentro da etapa da ação, tá? Que é a dimensão pragmática. Então, eu vou me perguntar, quais actantes estão textualizados no trecho? Por que isso é importante? Vai ser importante e vai ser relevante muitas vezes quando a gente passa para a análise do nível discursivo, porque é onde eu consigo fazer a relação entre os dois níveis. Quando, por exemplo, se eu disser o sujeito 1 é a princesa, então, saber que o sujeito 1 é a princesa, para o nível narrativo, não faz nenhuma diferença. Mas, quando eu for analisar o nível discursivo, saber que existe essa relação pode fazer toda a diferença. Então, vamos lá, o sujeito de estado, S1, é aquele que está em junção com o objeto, que pode ser qualquer uma das 4 junções que eu apresentei antes. O sujeito do fazer, o S2, é aquele que transforma a junção de S1 com o objeto. E o objeto, ou objeto-valor, é aquele visado pelos sujeitos. Tá? Eu posso ter, inclusive, muitos elementos no texto que não vão ser actantes, que pertencem ao nível discursivo, mas no nível narrativo não tem uma função, porque eu não consigo categorizar dentro eles não são actantes. Então, vamos lá. Se não são actantes, eles não pertencem ao nível narrativo. Eles vão ter importância, sim, quando eu analisar o discursivo, mas no nível narrativo, não. Vamos lá. Agora vamos ver o estado do S1. O que é o estado do sujeito de estado? O estado refere-se à relação estática entre o sujeito e o objeto na dimensão pragmática da narrativa. Estática, porque só me importa aquele estado, é uma foto, tá? É um instante. Classifica o estado e o sujeito de estado, classifica os dois pela relação com o objeto. Então, eu vou me perguntar, eu detectei quem é o sujeito e quem é o objeto. Aí eu me pergunto, qual o estado da junção que caracteriza o sujeito? É uma categoria fechada também. Só tem 4 opções de respostas. O conjunto, estado conjunto, é o estado em que S1 está ligado, unido, em posse
do objeto. O disjunto é o oposto, é o estado em que assim está separado, apartado, sem a posse do objeto. O não conjunto, ele nega a união, a ligação, indica que a relação é mais próxima da disjunção do que da conjunção, que foi negada. Eu falo não conjunto, então é quase disjunto. O não disjunto nega a conjunção, indica uma relação mais próxima da conjunção do que da disjunção, é quase conjunto. Ou seja, eles também são subcontrários, a gente vai chamar os primeiros de contrários e não conjunto, não disjuntos de subcontrários, mas sobre isso eu vou falar mais quando a gente tratar do nível fundamental quadrado semiótico. Agora vamos ver a foria do estado, nível narrativo, dimensão pragmática, etapa da ação, categoria, foria do estado. A foria é um conceito que vem do nível fundamental e é bastante utilizada, né, no nível narrativo. Ela qualifica positivamente pela euforia ou negativamente, disforia, o elemento em foco. Nesse caso, é o estado de S1 que eu quero saber se é positivo ou negativo naquele texto. Gente, sempre tenham isso em mente quando forem fazer uma análise semiótica. Cada texto constrói o sentido do seu jeito. Se eu vejo, por exemplo, um texto do MBL sobre educação, esse texto vai ser um texto que tem um determinado ponto de vista e eu não posso colocar o meu ponto de vista dentro daquele texto. Para eu poder analisar aquele texto, eu preciso ter consciência que eu vou verificar qual é a construção do sentido naquele texto, mesmo que eu não concorde com nada que ele esteja falando. E é assim que eu usando essa perspectiva é que eu vou conseguir, por exemplo, fazer uma comparação com um texto, sei lá, de Paulo Freire, por exemplo, tá? Porque eu vou pegar os dois, fazer uma análise simplesmente pela forma como cada um dos dois construiu o sentido, e aí eu vou comparar as duas formas e verificar. Isso vai me trazer muitos indícios de formas como cada ideologia, digamos, trabalha com os valores para construir o sentido que quer. Mas então, o princípio do valor é a aforia. O princípio de um valor é saber se é eufórico ou disfórico, se é positivo ou se é negativo. Qual é a sobremodalização fórica do estado em foco no trecho? Esse estado de conjunção ou disjunção é valorizado positiva ou negativamente no texto em análise? De novo, uma categoria fechada com 4 opções de resposta. Eufórica, que é a sobremodalização eufórica, é quando o texto valoriza esse estado em foco no trecho como positivo. O texto valoriza, não eu. Tá? Disfórica, o texto valoriza o estado negativamente. E, de novo, a gente vai ter os subcontrários, a não eufórica, que valoriza o estado como quase negativo, tendendo a negativo, e o não disfórico, que é a valorização do estado com tendência a ser positiva, ou seja, quase positivo. A negação de um me leva ao outro, sempre. Se você pensar bem, são processos. Quando eu faço essas negações, eufórico, disfórico, não disfórico, eu estou fazendo um processo que vai do eufórico para o disfórico, eu preciso negar o eufórico. Se eu for do disfórico para o eufórico, eu preciso negar o disfórico. Então, eu sempre preciso negar um para ir ao outro. Isso é um processo e a gente vai rever isso com mais cuidado quando falar do nível fundamental. Mas aqui basta você ter essas ideias, esses conceitos em mente para poder responder.
Agora, nível narrativo, dimensão pragmática, etapa da ação, a categoria é objeto-valor. Como eu disse, o objeto-valor possui três subcategorias. Primeiro, nós vamos ver o tipo de objeto-valor. O percurso narrativo na dimensão pragmática pode ter dois tipos de objeto em jogo. O objeto pode ser o alvo do desejo ou da repulsa do sujeito. E para obter esse objeto, o sujeito precisa de recursos. E é comum que esses recursos apareçam no texto como meios para chegar ao alvo. Então, quando eu pergunto qual o tipo do objeto-valor, eu quero saber o tipo de objeto que, conforme ele seja meta ou meio, ao aparecer no percurso gerativo. O objeto descritivo é o objeto que é foco do desejo ou da repulsa, aquilo que se quer de fato. O objeto modal é um objeto instrumental para a obtenção do objeto descritivo em questão, ou seja, o objeto modal é aquilo do que eu preciso para ser ou ter aquele objeto descritivo. Então, para mim conseguir fazer uma transformação, eu preciso de um objeto modal. O estado, ele vai dizer respeito ao objeto descritivo apenas. É importante que vocês depois deem uma olhada nos livros para poder complementar essas informações que eu estou dando aqui na hora de começarem a colocar em prática. E a minha sugestão é que vocês estudem já com um objeto, já definam um objeto de análise curtinho, pequeno, alguma coisa que não vá ser muito custosa para que você possa passar por todos os níveis de análise para poder conhecer como a semiótica trabalha nessa estrutura em árvore, inclusive, ou fora dela. Agora vamos ver do objeto-valor, de novo, a categoria, nós vamos ver a subcategoria qualidade, a qualidade do objeto-valor. E vamos lá de novo. Independentemente da opinião do leitor analista, esta característica é definida pelo texto, que vai apresentar o objeto como desejável ou abjeto. Então, essa é a pergunta. O objeto é desejável ou abjeto para o sujeito? Mas desejável e abjeto não são palavras que se costumam usar. Às vezes, abjeto até aparece. Trata-se de uma característica de atratividade ou repulsão que o texto apresenta, qualificando o objeto. É uma categoria fechada com somente duas opções. Ou ele é atrativo, cobiçável ou necessário, ou ele é repulsivo, que provoca asco ou desprezo. E, finalmente, a aforia do objeto-valor. É uma sobremodalização fórica que não está olhando para o estado, ele está olhando para o objeto. A pergunta, então, é qual é a sobremodalização fórica do objeto? Essa resposta está vinculada à qualidade do objeto que a gente falou antes, ou seja, se ele é repulsivo ou se ele é desejável, atrativo. Então, e também vai apresentar os níveis, como eu falei antes. Eu posso ser eufórico, não eufórico, disfórico ou não disfórico. De certa forma, em relação à qualidade, a aforia é mais detalhada, ela mostra nuances que a qualidade não mostra. Mas em algumas análises, uma vai ser mais importante, em outras é a outra. Então, sempre é bom ter as duas em mente para poder testar, ver o que vai ser mais produtivo. Então, eu vou, com essa sobremodalização fórica, eu vou detalhar a qualidade. Se for repulsivo, ele pode ser disfórico ou não eufórico, que lembra? É quase disfórico. Se for atrativo, ele vai ser eufórico
ou não disfórico, que é quase eufórico. Então, a gente tem o valor positivo para o sujeito com a euforia, o não eufórico tende a ser negativo, nega a euforia e é quase disfórico. O disfórico possui um valor negativo para o sujeito e o não disfórico tende a ser positivo, nega a disforia e é quase eufórico. Quem é esse sujeito aí? É o sujeito 1 que está em relação ao objeto, com o objeto. É esse sujeito, certo? Eu não coloquei aqui nos slides, mas é o sujeito 1 que eu estou observando na dimensão pragmática para saber qual é a aforia desse objeto. Agora nós vamos ver a classificação modal do sujeito, uma categoria da etapa da ação também. São necessárias 3 modalidades. Para mim saber qual é a classificação modal do sujeito, eu preciso verificar 3 de 4 modalidades. As modalidades são querer ou dever, e aí sobra só uma, saber e poder. O sujeito do fazer não vai fazer transformação nenhuma se não tiver o querer ou o dever e ambos saber e poder. Ele precisa saber e poder para realizar uma transformação e ele precisa também querer ou dever realizar, senão ele não tem motivação nenhuma para fazer isso. O sujeito vai ser, portanto, potencializado quando ele está na iminência do reconhecimento de uma falta em potencial. E como acontece isso em relação ao querer ou dever? O sujeito potencializado ele ainda não está modalizado. Ele está percebendo que tem alguma coisa errada, existe um potencial de uma falta, existe o potencial de um desejo ou de um dever fazer, mas ainda não aconteceu. Esse estado do sujeito pode ser o foco de um texto, ou então ele pode passar simplesmente fica só pressuposto e você nem não chega a textualizar nada. Aliás, isso acontece com todos os elementos do nível narrativo. O sujeito virtualizado é aquele que passa a querer ou dever reparar essa falta. E é com essa modalização que efetivamente inicia-se a ação. O atualizado é aquele que já está modalizado com os recursos necessários para a ação, saber e poder. E o realizado é o sujeito que já realizou a ação. Esse é o sujeito 2. Nós estamos verificando o processo de transformação do próprio sujeito S2 até completar a ação. Primeiro ele vai ser potencializado para poder tornar-se sujeito, virtualizado, atualizado e finalmente realizado. A última categoria da etapa da ação, dimensão pragmática, é o tipo de ação. É uma categoria que nós vamos retomar depois, quando nós formos analisar a tipologia da ação. O que me importa nesse momento é saber qual é o tipo de transformação que está presente na sentença. A gente tem algumas qualificações, essa é a mais simples, eu só tenho 2 opções. Tá? É uma categoria fechada, claro, só tem 2 opções. O que trata-se do efeito da ação de S2 sobre o estado de S1. Essa análise não depende da sobremodalização fórica do objeto. Não me importa se o objeto é atrativo ou repulsivo, me importa se eu transformo a disjunção em conjunção ou a conjunção em disjunção. Então, primeiro, depende de que haja uma transformação. Se não houver uma transformação, não tem um tipo de ação. E depende de qual
seja o estado do S1 antes da transformação, conjunto ou disjunto, porque a transformação vai ser para o estado oposto. Então, se o sujeito 2 está, se o sujeito 1, desculpa, está errado ali, se o sujeito 1 está disjunto com o objeto, eu tenho uma aquisição quando o S2 transforma essa disjunção em conjunção. Então, nós temos uma aquisição nesse processo. E quando o S1, de novo eu coloquei errado, está conjunto com o objeto inicialmente, e o S2 transforma essa conjunção em disjunção, aí nós temos uma privação. Eu entendo que parece bastante simples essa análise, mas prestar atenção no significado das palavras ajuda muito a gente a absorver a, a, desculpa, a metalinguagem da semiótica, porque existiu sempre um cuidado dos semioticistas em usar um sentido da palavra que fosse baseado na sua etimologia. Por isso, é muito importante a gente prestar atenção nas palavras, saber que aquisição é uma aquisição. O que é uma aquisição? É obter um objeto. E essa aquisição vai ser, portanto, a transformação de não ter para ter. Isso não cabe só aqui. Presta atenção em toda vez que aparecer uma palavra e você não entender muito bem, anota, pesquisa a palavra, porque isso pode ajudar na compreensão. Tá. Eu peguei um trechinho da análise do Atirei um Pau no Gato, que é a análise que é feita completa no livro 3. É a análise final, parcial, da ação, que está falando somente da dimensão pragmática, né? O texto, o Atirei um Pau no Gato, todo mundo conhece, né? Vocês conhecem essa canção infantil que hoje muita gente detesta, e inclusive já fui muito questionada por usar essa canção como exemplo, porque eu fico matando o gato várias vezes, né, para fazer a análise, mas tudo bem. Então, o texto foca principalmente transformações. Essa é essa é a primeira conclusão que eu chego após analisar um nível pragmático desse texto. A análise da foria encontrou no texto um quadro de valores em que a morte do gato seria eufórica. Para mim, a morte do gato não é eufórica, mas na canção é eufórica. É isso que está em jogo. O berro do gato, no entanto, que ele mostra? Ele mostra que o gato não morreu, que ele berrou, mas é um sinal de que ele sofreu. Então, eu vou dizer que ele, não é que ele seja eufórico, ele vai ser não disfórico, porque ele mostra que o gato morreu, mas mostra que o gato sofreu, mas não chegou a morrer. Então, eu estou indo para a euforia, lembrando que é a euforia que o texto dá para a morte nessa relação com o gato, né, e com a pessoa que está contando a história, e o berro vai ser não disfórico. O percurso da sobremodalização fórica desse objeto, nesse texto, vai da euforia para a não disforia. Isso significa que não chega a estabelecer uma mudança radical, que seria aquela da euforia para a disforia. A canção tem esse quê de suspensão, de algo que eu quero te dizer que é, mas eu sei que não é. E se vocês depois puderem dar uma estudada na análise, que já está com vocês, esse trecho da ação, vocês vão compreender melhor por que eu estou falando do texto dessa maneira. E quanto ao tipo de objeto?
Metade dos enunciados desse texto eu observo um objeto modal. Na primeira metade é um objeto que me ajuda a alcançar algo, faz parte do nível cognitivo, na verdade. Mas ele está apresentado já para poder falar do nível pragmático. E na outra metade eu tenho um objeto descritivo, que é o berro, no caso. Tá? O sujeito do Atirei o Pau no Gato é um sujeito potencializado. Ele aparece assim na maioria dos enunciados e nos coloca numa situação peculiar. Esse eu, que evita demonstrar a disforia em seu texto, esse eu que é o narrador, é um eu em falta com a realização. Essa realização ia transformá-lo em um matador de gato, ou seja, esse eu deseja encerrar a história como um vencedor, mas não passa de um sujeito frustrado, em falta com a sua atuação. Ele tinha o querer matar o gato, ele tinha o pau, ele podia matar o gato. Ele sabia jogar o pau no gato para machucá-lo e atirou forte o suficiente para que ele desse um berro surpreendente, mas embora dotado de todas as modalidades necessárias à ação, ele não matou o gato. Então ele nunca vai chegar a esse estado de realização. É interessante essa parte da análise e eu recomendo a leitura desse trecho que eu apresentei, só algumas conclusões aqui, está bem resumido. Ele ajuda a compreender como se faz essa análise do nível da dimensão pragmática da etapa da ação. Essa frase que eu coloquei aqui, para mim, assim, é a grande definição do percurso narrativo. Desde a dimensão cognitiva, passando pela pragmática, terminando na sanção, que é cognitiva de novo, o percurso narrativo funciona como uma coluna vertebral para o texto. É por isso que não importa se eu tenho se eu sei que o sujeito que esse eu é um menino e que o objeto é o pau, ou o objeto é a morte do gato, ou quem é o gato? O gato, na verdade, ele é só um pretexto para a morte, nesse caso. Tá? Se eu tenho, não importa eu saber, se eu sei essas coisas, a sequência, eu consigo obter informações que estão pressupostas no texto em relação ao que significa cada um dos elementos, mesmo que o texto tenha esse tamaniquinho e não tenha não diga muita coisa. Vocês vão ver que tem partes que nem dá para analisar direito, porque eles estão totalmente pressupostas. Por exemplo, na parte da manipulação da sanção. Mas mesmo assim a gente consegue obter informações usando das pressuposições da narrativa. Então, esses slides vão ser úteis durante o processo de análise, eles têm informações complementares elas usam os três livros, trazem recortes de cada um, para poder apresentar de uma forma mais rápida aquilo que está de forma detalhada nos três livros que eu usei para apresentar aqui para vocês. E as referências que eu usei são de Ana Luz Pessoa de Barros, Análise Semiótica do Texto, quarta edição, São Paulo, Editora Ática, 2005, de Ana Luz Pessoa de Barros de novo, Teoria do Discurso, Fundamentos Semióticos, São Paulo Atual, 1988, Algirda Júlia Greimás e Joseph Cortez, Dicionário de Semiótica, traduzido por Alceu Lima, Diana Barros, Eduardo Canizal, Eduardo Lopes, Inácio Silva, Maria Sembra, Chieko Miyazaki, e publicado em São Paulo pela editora Cultrix,
sem data. Outro é de Gláucia Muniz Proença Lara, e eu de novo, Ana Cristina Frickmati, Ensaios de Semiótica, Aprendendo com o Texto, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2009. José Luiz Fiorin, O Sujeito na Semiótica Narrativa e Discursiva, Todas as Letras, é a Revista de Língua e Literatura, volume 9, número 1, 2007. Aí tem o link para quem quiser acessar. E a gente tem o link no curso também. Tá? Lá na biblioteca tem todas essas referências. Depois nós temos um texto meu, que é A Escoliose, de Branca de Neve, Protagonistas e Sujeitos, que focaliza, sim, o nível narrativo. Foi publicado na Revista do GEL, Araraquara, São Paulo, volume 1, número 1, página 13 a 34, em 2004. Eu tenho o link aqui para vocês, Revista GEL, e depois vocês podem acessar a partir do curso. E, finalmente, o livro Exercícios de Semiótica Discursiva, do José Américo Bezerra Saraiva e do Ricardo Lopes Leite, Fortaleza, Imprensa Universitária, 2017. Tá? Não são todas as referências que eu usei para fazer para chegar a isso que foi apresentado aqui, tá? Mas são as principais e aquelas que vocês podem de imediato procurar para tentar, para completar as informações, para estudar. E eu acho que nunca é bom a gente estudar semiótica olhando apenas por um ponto de vista, tá? Sempre é bom a gente se munir de várias formas de explicar. Bem, então era isso. Agradeço a participação de todos e está aberto a perguntas. Vocês podem abrir vídeo, como quiserem. Alguma pergunta? Ninguém colocou pergunta aqui no chat, não, né? Deixa eu ver. Não. Está todo mundo tão apavorado assim que não consegue escrever e falar nenhuma pergunta? Céus? Vamos lá, estou aguardando. Aproveita, gente, não é sempre que tem aula síncrona assim comigo. É bem raro, inclusive. Pode falar, Gante. Abre o Boa noite, microfone. professora. Boa noite, Oi, colegas. boa Então, noite. professora Ana, eu estou um pouco angustiada porque a primeira aula que eu consegui assistir, eu pedi isolada, demorou um pouquinho, né, a resposta, então quando eu entrei já tinha, assim, os horários das aulas, né, tinha passado fora, uma série de coisas. Então, eu estou tentando realmente me situar. E acho que a aula de hoje foi muito produtiva no sentido de eu começar a entender um pouco o processo, né? Então, eu tentei assistir as duas aulas anteriores e eu não consegui, porque quando eu clicava, não estava indo para o link da aula. Então, não sei se eu estava fazendo algo errado ou se algum colega passou pela mesma situação. E eu queria entender Coloca isso também. no fórum direitinho, que daí eu posso procurar lá se tem algum erro, alguma coisa, tá? Ah, ótimo. Então, eu vou tentar assistir as outras aulas, com base Isso, nessa aqui que a gente teve também, para eu tentar realmente, assim, me organizar. Pelo que eu estou tá. entendendo, o nosso trabalho vai ser escolher um texto e fazer essa análise em árvore, né? E seguindo essas Uhum. orientações, né? A impessoalidade, é o que está ali, né? O que eu penso. É mais ou menos isso? É, eu inclusive dei a opção de vocês fazerem em duplas, porque às vezes, se você conhece alguém, gosta de trabalhar com alguém, pode ser Sim. mais produtivo. Mas não em grupos muito grandes, porque a ideia é que apareçam as dúvidas durante os seminários, para que a gente possa debater
e deixar o trabalho mais bem acabado, digamos. E no Ótimo. final, a minha proposta é que a gente envie os trabalhos na forma de artigos para os anais do EADSL. Vou dar mais informações para vocês depois, eu estou ainda negociando isso com o pessoal. Então, vamos já sair uma publicaçãozinha, é bom para todo mundo, né? Mas a ideia é já começar a pensar num texto, porque no meio da aula você vai pensando, olhando o texto e tentando analisar e ler as partes dos livros que são referentes a esses conceitos que eu falei hoje. Isso vai ajudar. Como eu disse, lá no índice remissivo vai ter as entradas para vocês encontrarem com maior facilidade os termos que você está querendo esclarecer, né? E, bom, acho que é isso. Respondi. Professora, Foi. em relação à dúvida da colega, quando você clica no link, abre uma página geral. Então, ela tem que copiar o nome da aula e ir lá em procurar, aí ela consegue localizar a sua videoaula. Então deve ter alguma coisa errada, porque ela deveria ir Que direto. abre uma página geral, entendeu? Aí eu Uhum, fui, né, buscando meios de conseguir. Eu falei, acho que eu tenho que copiar o nome da aula, coloquei em buscar, aí eu consegui localizar sim, as duas videoaulas. Eu só não consegui encontrar a primeira web, né? Que teve tá, e eu acabei também me perdendo e não consegui assistir. E eu não consegui encontrar, não, ela gravada. tá. Eu fiz uma certa confusão com essa numeração, porque eu comecei falando das nossas aulas, então eu comecei falando de aula um, que foi a aula que a gente gravou a semana passada, só que na verdade ela era a aula 3, né, porque já tinha duas gravadas primeiro. Então eu vou dar uma olhada se esses links estão certos e vou corrigir isso para vocês, tá bom? Professora, na Oi, verdade, eu Naya. tinha uma solução para isso. Eu até escrevi no chat. O que, que acontece? O Ah, meu também não estava entrando direcionado para os vídeos. E aí, o que, que eu uhum, fiz? Eu fiz o cadastro na plataforma que eu não tinha. E aí, eu cliquei, fechei tudo, cliquei novamente no link. E aí, eu consegui já acessar o vídeo. Aí, já me direcionou. tá. Mas não era para acontecer isso. Era para ser mais simples, sabe? Eu vou dar uma olhada nesse negócio. Eu prefiro que seja simples e direto. A gente não precisa ficar fazendo ginástica para conseguir as coisas. Mas é bom vocês falarem, sempre que tiverem uma dificuldade, fala, porque aí eu posso melhorar o acesso. Ô, professor, Você, outra dúvida. Igual eu vou só fazer um com a pouquinho, Estela. Regiane. Oi? A Nayane tinha feito uma pergunta aqui Ah, antes, tá. que eu não quero perder aqui. Está perdida em relação a destrinchar e analisar as narrativas, que ainda não assistiu à aula 3. A aula 3 ela explica como funciona a árvore, sabe? Como ela está organizada e tal. Não sei se vai ajudar muito em relação à narrativa em si, tá? Quando a gente fala em narrativa, na semiótica, a gente não está falando da mesma narrativa, a ideia de contar uma história, não é isso. O nível narrativo ele tem essa ideia de história simplesmente porque tem um sujeito que vai ter um objeto, que vai perder o objeto, vai ganhar o objeto, etc. e tal. É uma historinha e é muito baseada, muito antropocêntrica, né? Mas ela independe da figuratividade que a gente colocar por cima, de quem serão os atores que vão ocupar esses espaços, tá? Ele é muito lógico. Então, não é igual a como a gente chama narrativa. Quando eu falo em narrativa na semiótica, eu estou falando do nível narrativo, sempre, tá? Não é do tipo de texto, não é disso que eu estou falando. Mas eu acho que a partir desses slides de cada aula, vocês vão ter
uma ideia geral de tudo que vocês podem encontrar, e aí vocês deveriam pegar os textos dos livros e começar a aplicar, ler e aplicar nos seus textos, em dupla ou sozinhos, não importa, tá? E que aí vocês vão começar a ter mais dúvidas, e é aí que o fórum colaborativo vai ser muito importante, sabe? Que vocês, na hora de analisar, vocês já venham trazendo as dúvidas e esclarecendo para que a gente possa todo mundo compartilhar. Aí uma outra dica, se você acha que você sabe a resposta a alguma pergunta de um colega, responda, porque se estiver certo, ótimo, maravilha. Se estiver com algum equívoco, eu vou corrigir, aí eu vou estar ajudando os dois, tá bom? É por isso que eu chamei ele de colaborativo, esse fórum. Ah, pode deixar, Estela, eu vou marcar para vocês a, o seminário nesse dia, tá? Algumas pessoas estão tendo problema com essa marcação de seminário, é só me falar que eu coloco lá. Não tem, não vai ser difícil, não. Eu não sei por que que o sistema não aceita. Tem mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer agora? Ou vocês preferem estudar e daí depois levar para o fórum? Como vocês? Eu estou aqui, à sua disposição. Hum? Não, então a gente encerra a aula, tá? E aí, a não ser que alguém tenha uma pergunta correndo, grita, e aí a gente pode responder agora, senão vocês mandam pelo fórum colaborativo. É importante vocês irem estudando e irem fazendo essa prática. Para mim, no momento em que você coloca em prática, as melhores dúvidas aparecem, aquelas que vão dar mais consistência para o seu conhecimento. Por isso que eu faço questão de trabalhar desse jeito. Depois que eu terminar essas 15 aulas que faltavam gravar, agora faltam 13, eu vou dar umas semanas para vocês poderem fazer essa prática de fato e poder ler o que faltar, tá? Não que a gente vai sumir as aulas, os fóruns vão continuar ativos, só vou dar um tempo das aulas síncronas para vocês terem condições de trabalhar. Tá bom, gente? Então vamos ficar por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi uma aula legal, assim, gostei das perguntas, eu acho que rolou. E a gente continua amanhã às 11 horas da manhã. Quem puder participar, participa. Quem não puder, assiste depois a gravação, tá ok? É isso então, gente. Obrigada e boa noite. Fala, Regina. É porque eu estou gravando, né? Aliás, eu tenho que parar a gravação aqui.